Então, hoje, Daniel, capítulo 9, hoje já não é uma visão. As visões voltam a partir do capítulo 10, mas hoje é uma oração. Daniel faz uma oração. Começa dizendo: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio, no primeiro ano do seu reinado. Assim que começa o capítulo 9. Então vamos lá. O capítulo 9 acontece 14 anos após a segunda visão de Daniel, no capítulo 8, que a gente viu na semana passada. E já é o primeiro ano do Império Medo-Persa. Capítulo 8 ainda era o terceiro ano de Belsazar, que era o último imperador do Império Babilônio, né? E agora a gente já pula para o Império Medo-Persa, né? 14 anos depois. Por mais que aqui essa questão de Dario, né? Eu já fiz uma explicação anterior, então não vou voltar a ela, da linhagem dos Medos. Então, por mais que ele fale que foi constituído governante do reino babilônio, é porque o Império Medo-Persa englobou todo o Império Babilônio. Então, eles eram considerados também governantes do reino babilônio, porque o reino babilônio foi assumido pelo Império Medo-Persa. Mas a verdade é que nós já estamos no Império Medo-Persa, né? Da linhagem dos Medos é o Dario, né? Então já é o Império Medo-Persa, e é o primeiro ano do seu reinado. O que aconteceu no primeiro ano do reinado Medo-Persa? Foi permitido que os judeus voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo, né? Então, isso tudo, quando a gente faz esse apanhado histórico, a gente junta as peças do quebra-cabeça. E aqui a gente ganha muita informação. O texto só diz que era o primeiro ano do reinado Medo-Persa, primeiro ano de Dario. Mas quando a gente sabe que o primeiro ano de Dario foi justamente o ano que os judeus foram permitidos voltar do cativeiro babilônico, aí a gente vai entender o restante do capítulo melhor. Então vejam aqui Esdras capítulo 1 a 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, aqui pessoal, por isso que eu falei que eu não quero voltar. Ciro e Dario provavelmente eram a mesma pessoa, tá? Dario, o Medo, Dario, a mãe de Dario tinha dado um nome Medo para ele, aqui ó, linhagem dos Medos, mas ele também era imperador do Império Persa, então provavelmente era Ciro para os persas e Dario para os Medos, tá? Mas é a mesma pessoa, provavelmente. No primeiro ano do reinado de Ciro, Dario, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse em todo o seu reino e que pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, que fica em Judá. Aquele dentre, na verdade não é dentro, tá? Aquele dentre vocês que for do seu povo, judeu, né? Que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, ou seja, os cativos que estão na Babilônia podem voltar para Jerusalém, que suba para Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Portanto, isso acontece no primeiro ano do reinado de Ciro. É exatamente no capítulo 9 de Daniel, o primeiro ano do Império Medo-Persa, o ano em que Ciro, né, Dario, Ciro, permitiram que os judeus retornassem do cativeiro babilônio. É interessante que tanto Daniel quanto Esdras conheciam as profecias de Jeremias e as citaram. Veja, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Compreendi pelas Escrituras.
Jeremias, pessoal, isso é bem interessante quando a gente faz começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Porque Jeremias, Daniel foi levado para a Babilônia. Jeremias é do mesmo período e Jeremias acabou sendo levado para o Egito, né? Mas Jeremias ainda é justamente da época em que o Império Babilônio tomou Jerusalém, né? Tanto que vai ter as lamentações de Jeremias, que é uma lamentação pela invasão de Jerusalém e pela destruição, principalmente pela destruição do templo. Isso é Lamentações de Jeremias. Então, Jeremias é um profeta que viveu justamente, digamos assim, 70 anos antes. Um pouco mais, né, claro. Mas 70, ele pegou justamente o início do cativeiro babilônico. E por mais que tenha sido 70 anos antes, os escritos de Jeremias já estavam escritos, compreendi pelas escrituras. As profecias de Jeremias já tinham sido anotadas e, de certa forma, publicadas. Não publicadas como nós temos publicações hoje, mas elas já tinham sido escritas e já eram do conhecimento das pessoas. Tanto que Daniel cita as profecias de Jeremias e Esdras também cita as profecias de Jeremias, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Então, ambos conheciam, né? Conheciam no sentido de saber o que Jeremias tinha profetizado. Interessante que tanto Daniel quanto Esdras, eles têm Jeremias em grande consideração, têm Jeremias como um profeta de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele se lamenta, porque ele foi muito perseguido, porque as pessoas tornaram a vida dele um inferno, porque tudo que Deus falava através deles, as pessoas não queriam ouvir, as pessoas da sua época o desprezavam, não queriam ouvir, o perseguiam, o debochavam de Jeremias, a tal ponto que Jeremias se desgosta da vida e diz que ele amaldiçoa o dia que a sua mãe o gerou, quer dizer, ele não queria nem ter nascido, tamanho sofrimento de Jeremias. Mas isso é o sentimento de Jeremias, por causa da perseguição sofrida. Já as palavras de Deus através de Jeremias tiveram um alcance tremendo. Daniel cita Jeremias, Esdras cita Jeremias, os profetas Ageu e Zacarias, de certa forma, eles estão citando Jeremias também. Jeremias era conhecido por eles. Então, por mais que a vida de Jeremias não tenha sido fácil e levar a palavra de Deus para quem não queria ouvir não foi nada fácil, no entanto, as palavras de Deus através de Jeremias permaneceram. E Jeremias, por mais que as pessoas da sua época debochavam dele e não queriam ouvi-lo, mas muitos prezavam, né? E as palavras de Jeremias foram escritas e permaneceram. Daniel as cita, Esdras os cita, Ageu, Zacarias as citam e as conhecem. Então, né, a gente tem aí outro lado aí e o efeito de Jeremias, né? Por mais que para ele foi muito complicado, mas as palavras de Deus através dele permaneceram. Mas aqui em Jeremias, não é Jeremias, mas é Deus através de Jeremias. Só Deus consegue fazer uma previsão do futuro como essa. Então, através de Jeremias, a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Jeremias tinha profetizado que a destruição de Jerusalém e a desolação, quer dizer, Jerusalém os muros foram destruídos, o templo foi destruído, as casas foram destruídas. Essa é a desolação de Jerusalém. Mas isso duraria 70 anos, Deus diz através do profeta Jeremias. Notem, Jeremias 25, 11 a 13. Toda esta terra virá a ser uma ruína. Nessa época, Jerusalém ainda era a capital de Israel, né, do reino do sul de Judá, uma cidade próspera. Mas Deus diz através de Jeremias:
toda essa terra virá a ser ruína e objeto de horror. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Tá vendo? Deus já canta a bola que eles serão invadidos pelos babilônios e servirão a Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Aqui Deus está dizendo que ele vai castigar também a Babilônia depois de 70 anos. Jeremias 29:10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Ou seja, Deus já diz que essa terra vai virar uma ruína e que vocês servirão o rei da Babilônia durante 70 anos, mas Deus também já diz, através do profeta Jeremias, mais de 70 anos antes, que logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta. Deus já profetiza que vai trazer eles de volta do cativeiro depois de 70 anos. É absolutamente perfeito e divino. Deus diz que vai acontecer, Deus diz que vai durar 70 anos, Deus diz que eles vão ser escravos da Babilônia durante 70 anos, e Deus diz que vai trazer eles de volta depois de 70 anos. E agora, Daniel pega essa profecia de Jeremias, e Daniel vê isso acontecendo. Relembrando, Daniel esteve na primeira leva de prisioneiros que foram levados para a Babilônia. Portanto, ele acompanhou toda a história do cativeiro babilônico. Como deve ter sido emocionante para ele ver a profecia se cumprindo tão exatamente e tão literalmente. Ver, após 70 anos, a queda do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa, permitindo que os judeus voltassem. Daniel, então, quando Daniel vê isso se cumprindo, porque Daniel viveu isso, né? Daniel, puxa, quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele sabia da profecia de 70 anos, mas quando dá 70 anos, ele vê que o Império Medo-Persa toma o Império Babilônico e o Império Medo-Persa permite que os judeus voltem. Puxa vida, ele vê o cumprimento, ele vive o cumprimento da profecia divina, ele vê né, a onisciência divina na prática, Deus cumprindo a sua promessa na prática. Daniel se encheu de emoção diante de Deus e fez, então, a oração desse capítulo, do capítulo 9 de Daniel. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, sinal de grande humilhação, de grande arrependimento, né, diante de Deus. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Essa confissão dele não é tanto por ele em si, mas é uma confissão em nome do povo, né? Pelo que tinha acontecido com o povo, pelos pecados do povo. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam, obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel está fazendo, de certa forma, uma retrospectiva do que causou o cativeiro babilônico, do que levou Deus a castigar o seu povo, né? E ele está confessando os pecados. Confessei, diz aqui, né? Meu Deus, e confessei que todos aqueles que te amam e obedecem, nós temos cometido pecado, somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Note que ele não está fazendo por ele, ele está fazendo, nossos antepassados, a todo o teu povo, né? Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste o cativeiro, por causa da nossa infidelidade para contigo.
Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste, por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. O conteúdo da oração de Daniel serve de base também para o nosso contínuo arrependimento. Nós também não cumprimos a lei de Deus com perfeição, também erramos, pecamos, transgredimos, nós também merecemos o castigo de Deus. Por isso somos gratos pela sua misericórdia e perdão. Louvamos e agradecemos a fidelidade de Deus em manter a sua aliança conosco, apesar da nossa infidelidade. A oração de Daniel é um exemplo para nós, tá, pessoal? Uma oração de confissão de pecados e de gratidão a Deus pela sua misericórdia. Como diz um versículo bíblico, é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, que nós não somos castigados, né? Conforme merecíamos e merecemos. E Daniel continua, por causa dos nossos pecados, né? Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Deus nos trouxe grande desgraça. Daniel reconhece isso, que o cativeiro babilônio foi castigo divino por causa dos pecados, né? Vejam, aqui ele diz assim, ó, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. É um reconhecimento que o que Deus, a aliança firmada por Deus com o seu povo no Sinai continha bênçãos, mas também continha maldições. Agora veja, então, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. Vamos ver então as maldições. Algumas delas, porque o capítulo é longo. Levítico 26 diz assim, mas Deus diz para o povo, é lá no Sinai ainda, se vocês não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos, quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. E aqui eu resumi, fui direto ao assunto, ao tema. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Vocês vão semear, mas quem vai ficar são os inimigos. Eu voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contra vocês e castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Eu espalharei vocês entre as nações, cativeiro babilônico, espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão, a terra de vocês será assolada, Jerusalém destruída, e as cidades ficarão em ruínas, depois do Império Babilônico tomar as cidades de Judá, ficarem em ruínas. Então vejam como em Levítico, as maldições por não cumprir a lei de Deus, as maldições se cumprem no cativeiro babilônico. E Daniel percebe isso, e Daniel vê isso claramente. Não só Daniel, Ageu, Zacarias fazem a mesma coisa, também fazem essas orações de confissão. Né? Esdras, Neemias também reconhecem a mesma coisa. Veja a continuação do texto. Mesmo assim, diz Deus, então Deus diz, eu vou espalhar vocês entre as nações, a terra será assolada, as cidades ficarão em ruínas, quer dizer, eu vou castigar vocês. Agora, Deus também diz, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, Babilônia, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los
e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então veja que, por mais que Deus diga que vai castigá-los, e Deus já canta a bola lá em Levítico, se vocês não cumprirem, eu vou castigar vocês, e vocês serão espalhados, a terra de vocês será tomada pelos inimigos, vocês serão espalhados na terra, mas Deus também fala, mas eu vou ser fiel à aliança e eu vou, estando eles na terra dos inimigos, não os rejeitarei nem me aborrecerei com eles. Quer dizer, Deus também já promete que Deus vai trazê-los de volta, né? E daí Daniel continua: debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. Olha o reconhecimento. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. O cativeiro, a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro babilônico, agora é uma retrospectiva histórica. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. E ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Veja então, apesar de todos os avisos de Deus a respeito do pecado, de todos os chamados de Deus ao arrependimento através dos profetas, o povo não se arrependeu. O povo de Deus, o povo de Israel e Judá não se arrependeu. Então Deus os castigou. E isso, pessoal, é um grande alerta para nós. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Mas como um pai, ele castiga os filhos desobedientes com o propósito de corrigi-los. Hebreus 3, 7 e 8 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus é perdoador, Deus é misericordioso, Deus é paciente, sim, tudo isso é verdade. Agora, Deus espera arrependimento dos pecados e mudança de vida. E quando o arrependimento não acontece, e quando a mudança de vida não acontece, a maldição acontece. E Deus pode decidir sim. E ele falou que vai fazer. Corrigir os seus filhos como um pai corrige os seus filhos a quem ama. Foi isso que Deus fez. Deus pegou a vara, assim são chamados os babilônios e os assírios, a vara na mão de Deus. Deus pegou a vara e Deus castigou seus filhos. Então, isso é um chamado ao arrependimento, um chamado a considerar e levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus tem bênção, mas também a palavra de Deus também tem maldições. Quer dizer, quando a gente não quer aceitar o chamado de Deus ao arrependimento e não está comprometido com a sua palavra, o pai pode decidir castigar os seus filhos. Ainda hoje, conosco também. E é necessário, né? Deus faz isso por amor. Então fica aí o que aconteceu, o que Deus fez, o que Deus teve que fazer com o seu povo para chamar o seu povo de volta e fazer o seu povo cair em si. Deus ainda pode e Deus ainda faz hoje com os seus filhos que precisam de uma lição para cair na realidade, para se arrepender e para mudar de vida. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Acho que essa lição, às vezes a gente fica só, o Deus de amor, o Deus que perdoa. Sim, tudo isso é verdade. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é paciência. Agora, quando precisa, Deus também castiga como um pai castiga os seus filhos para trazer de volta, tá? Que a gente não precise chegar a levar a chinelada, né? Eu acho que é uma lição que precisa ser tirada desses textos da história do Antigo Testamento. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação.
Notem aqui, afasta de Jerusalém, Jerusalém estava em ruínas, da tua cidade, a cidade santa era Jerusalém, do teu santo monte, né? O monte Sião, onde estava o templo, a tua ira e a tua indignação. Afasta a tua ira e a tua indignação, porque Deus tinha ficado irado e indignado. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam, né? Por tudo que aconteceu, Jerusalém e os judeus viraram objeto de zombaria. Notem aqui, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Qual é o santuário de Deus? O templo que foi queimado por Nabucodonosor, o santuário abandonado. Olha com bondade, ó Deus, para o santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade, Jerusalém, que leva o teu nome, a cidade santa. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Daniel está orando por Jerusalém. Afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, o monte Sião, a tua ira e a tua indignação. Daniel está orando pelo santuário abandonado, queimado em Jerusalém. Daniel está orando pela desolação da cidade, os muros destruídos, as casas destruídas, o templo queimado. Ou seja, Daniel está orando por Jerusalém, pelo templo, né? Pela reconstrução. Então, aqui é interessante se, por um lado, chama a atenção o silêncio de Daniel sobre o que Nabucodonosor estava fazendo com Jerusalém. E isso chama atenção. Quando eu voltei a estudar Daniel e estava preparando esses estudos, até cheguei a comentar isso uma vez num estudo. Me chamou a atenção que Daniel tem contato direto com Nabucodonosor. Ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor. Ele acompanha todo o Império Babilônico. E é justamente o Império Babilônico e é justamente Nabucodonosor que faz tudo isso com Jerusalém, que destrói Jerusalém, que queima o templo. E tudo isso, a invasão... Daniel foi para a Babilônia antes da destruição do templo, né? Mas é justamente na época em que Daniel é lá praticamente o primeiro-ministro da Babilônia, de Nabucodonosor. É nesse período que está acontecendo a destruição de Jerusalém, que está acontecendo a destruição do templo. E nos primeiros capítulos, Daniel não menciona nada sobre Jerusalém, não menciona nada sobre a destruição. E daí a gente pode se perguntar, puxa, mas Daniel viveu esse período. Daniel teve contato com Nabucodonosor, ele era o primeiro-ministro praticamente, ele estava acima de toda a região da Babilônia, portanto, ele devia saber o que estava acontecendo, né, com essas invasões de Jerusalém. E aqui a gente tem a prova, de fato ele sabia. Puxa, mas Daniel então estava indiferente a tudo isso? Não, e daí aqui no capítulo 9, na oração, a gente vê que ele não estava indiferente a isso, a essa destruição de Jerusalém. Por outro lado, vemos esse capítulo que ele não estava indiferente ao que estava acontecendo. Não, ele fala de Jerusalém com muito amor, com muito carinho, ele pede a reconstrução, ele pede a reconstrução do santuário. Talvez, pessoal, daí a cogitação, talvez... Vocês veem como Daniel está totalmente consciente de que o povo merecia o castigo que recebeu. Talvez Daniel também entendesse que aquilo tudo era castigo divino e precisava acontecer. E Daniel, de tal forma que Daniel não se manifesta. Isso não quer dizer que Daniel não sentia, assim como Jeremias sentia, assim como todos os outros profetas sentiam a destruição do templo, a destruição da cidade santa de Jerusalém. E daí Daniel diz, Senhor,
ouve. Oração de Daniel. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Bonita essa oração. Pode ser uma oração para a gente também, né? Nos momentos da nossa vida. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê o que está acontecendo. Senhor, age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel ora pela reconstrução de Jerusalém, né? Essa cidade leva o teu nome, não te demores, Senhor. E daí é interessante, olha, enquanto eu estava falando e orando, ele estava orando. Deus ouve as orações? Ouve. Olha o que acontece. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte, Monte Sião, Jerusalém, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, Deus enviou Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ou seja, Deus envia Gabriel, assim como Deus enviou seu anjo para Maria, para a anunciação do nascimento de Jesus a Maria, assim como Deus enviou seu anjo para José, agora Deus envia o anjo de uma forma muito imediata. Daniel está orando. Olha a comunhão desse homem com Deus, né? De Daniel com Deus. Daniel está orando e suplicando e Deus manda o anjo Gabriel para responder Daniel. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta de Deus, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. 70 semanas. Literalmente em hebraico não é 70 semanas, é 70 setes. 70 setes, 70 vezes 7 dá 490. É interessante que Jesus também falou isso a Pedro sobre o perdão, quando Pedro pergunta quantas vezes ele tinha que perdoar, e Jesus também falou: Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É a mesma questão aqui. E Jesus não estava falando literalmente. Ele não queria que Pedro contasse até 490. 70 vezes 7 é 490. Jesus não estava dizendo: Pedro, você tem que contar até 490. Quando deu 491, você pode se vingar. Né? Não era para ser literal. Nenhuma interpretação literal desses 7 vezes 7, esses 490, nenhuma interpretação literal é totalmente convincente. Tem várias, tá? Mas eu não me preocupei nem em trazer para vocês essas literais, porque nenhuma delas me convenceu. Eu li várias, nenhuma delas me convenceu. Então, o fato é, as descrições combinam. A gente vai ler as descrições agora. Essas descrições combinam com o anticristo do Antigo Testamento, com o Antíoco IV, e do Novo Testamento, do Apocalipse. As descrições aqui, elas combinam com a primeira vinda de Cristo, né, com o perdão dos pecados, que diz ali. Também combina com a segunda vinda de Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Elas combinam com a restauração do templo do Antigo Testamento, vocês vão ver, mas elas também combinam com o templo eterno, com a presença de Deus, que eu li para vocês no final do estudo passado, com os novos céus e a nova terra. Então, o que a gente vai ler aqui, nesse período, combina com tudo isso, tem a ver com o final do Antigo Testamento, com o anticristo do Antigo Testamento, com a destruição do templo, né?
do Antigo Testamento com o Antigo Quarto, mas também tem a ver com os tempos do fim. Portanto, eu não sei se isso é tão literal assim. O anjo continua dizendo: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. O que aqui está dizendo que Jerusalém vai ser reconstruída, portanto, vejam que isso combina com o tempo do profeta, né? Depois de 62 semanas, o ungido será morto, isso combina com a morte de Jesus, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aqui combina tanto com a época de Antíoco IV, que Antíoco IV destruiu novamente né, profanou o templo. Isso combina com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e isso combina com o anticristo e com a perseguição final, tá? Por isso não dá para fixar literalmente. Eu acho que o texto, essa questão dos 70 vezes 7, assim como Jesus não queria que fosse interpretado literalmente, aqui também não é. É mais para mostrar tempos. Deus tem um tempo e essas coisas vão acontecer dentro do tempo de Deus. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim. Jesus fala guerras e rumores de guerras, né? O início das dores de Jesus, os sinais do fim dos tempos. Desolações foram decretadas até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, pessoal, eu vou dar aqui para vocês duas interpretações. Aqui diz a interpretação messiânica mais tradicional. Pega a partir do decreto de Ciro, aqui fala do decreto, né? A partir da promulgação do decreto. Então, a interpretação mais tradicional diz que o decreto é o decreto de Ciro, 538 a.C. As 7 semanas é a reconstrução de Jerusalém, até Neemias, 445, quando o templo novamente está reconstruído e o culto voltou, os sacrifícios diários estão acontecendo de novo. A partir daí começa o período de 62 semanas, né? Antíoco IV, que é o anticristo do Antigo Testamento, profana o templo de Jerusalém, e isso está ali, né, contido na profecia. Aqui é o nascimento de Cristo, a vida de Jesus. Tito destrói o templo em 70 depois de Cristo, nessa última semana, e daí meia semana, 3 anos e meio. Lembra dos capítulos anteriores? 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio, 3 anos e meio a metade de 7, quer dizer, um tempo limitado. E daí a interpretação tradicional termina com Adriano, quando Adriano conquista Jerusalém em 133 depois de Cristo. Agora, eu até prefiro mais essa outra interpretação aqui, ó. Eu acho que é mais por aqui. A interpretação messiânica tipológica começa também com o decreto de Ciro em 538, as 7 semanas, né? Até o templo é profanado. Essas 7 semanas, então, nessa visão aqui tipológica, essas 7 semanas é um tempo reduzido, que seria o tempo desde a reconstrução do templo até a primeira vinda de Jesus, né? Que é um tempo menor. Enquanto o tempo maior de 62 semanas vai desde a vinda de Jesus até a chegada do anticristo, que será solto por 3 anos e meio, né, por 1000 anos, né, por esse tempo limitado por Deus, que a gente já viu, estudou nos capítulos anteriores.
Então, para mim, essa interpretação, ela esclarece um pouco mais, ela não é literal, pegar, somar 490 anos, começar a colocar início, fim, nesse, né? Não faz data literal. Mas me faz bastante sentido essa questão de sete, essas primeiras 7 semanas é o período desde da volta do povo para Jerusalém até a vinda de Cristo. A partir da vinda de Cristo já se passaram 2000 anos, nós estamos em 2025, né? É um tempo maior, essas 62 semanas, desde a vinda de Jesus até a igreja restaurada, reconstruída pelo Evangelho, por meio da pregação da palavra, administração dos sacramentos, até essa última semana. Essa última semana combina com o Apocalipse, seria quando o anticristo quase destrói a igreja, o Evangelho e o culto divino. Aqui, né? Meu cursor não mostra. Mas seria a libertação, quando o anticristo é solto, quando a besta, né, quando Satanás é solto, e daí vem o anticristo, esses 3 anos e meio, esse tempo limitado, metade de 7, esses 1000 anos que não são literais, esse tempo limitado por Deus em que o anticristo é solto, essa última semana, que o anticristo, Satanás é solto, que o anticristo começa a agir, em que é um período de grande perseguição para a igreja cristã, até a volta de Jesus, do ungido de Deus. Cristo volta, liberta todos os cristãos, subjuga Satanás e o anticristo. Então, eu prefiro, de tudo que eu li, todas as que pegam interpretações literais, eu não vi sentido, sinceramente. Mas essa interpretação aqui, eu acho que ela combina mais com a profecia. Tem coisas do Antigo Testamento, no texto, que já se cumpriram até a primeira vinda de Jesus. Tem coisas nesse texto também que se cumprem em Jesus. Jesus é aquele que perdoa os pecados, é um ungido de Deus, aquele que morre e com a sua morte redentora traz, né, esperança. E esses 2000 anos que já se passaram, esse tempo maior até o tempo do fim, quando Satanás é solto, né? E essa semana termina com a volta de Cristo. É a interpretação que, para mim, faz um pouco mais de sentido aí. Saber totalmente é aquela questão, né? Pega a nota e pergunta para Deus lá em cima, porque a gente, aqui na Terra, a gente não vai nunca saber exatamente se a gente está interpretando isso exatamente como, né? Afinal de contas, isso é uma linguagem ainda figurada, né? Se fosse para a gente entender tudo, Deus tinha dito com mais, com mais clareza isso tudo, né? O Apocalipse também. É para a gente ficar esperto, é para a gente saber que essas coisas acontecerão, mas saber exatamente quando começa, quando termina, né? Isso é divino, não é para nós humanos aí. A gente só tem conhecimento disso, né? Ficamos por aqui hoje, capítulo 9. Semana que vem a gente continua no capítulo 10. Capítulo 11 vai ser bem interessante, é uma retrospectiva histórica detalhada que Deus dá para Daniel. Mas vamos, né, step by step, aí, passo a passo. Daqui a pouco a gente chega lá. Só faltam mais 10, 11, 12. 3 capítulos aí para terminarmos Daniel. E tem mais profecia pela frente, tá? Tem mais visões de Daniel pela frente aí.